Olá você, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar sequência à nossa série de aulas aqui do canal. Bem-vindos ao canal Antônio Araújo aqui. Muitas aulas, diversos, né? Informática para a vida, tem a nossa playlist. Temos já aulas de HTML, aulas de CSS. Criamos um site, tem uma série, são 6 aulas, né? Criando um site e alterando o tema do site. Aqui nós vamos, a partir de hoje, a partir dessa aula, iniciar a introdução à linguagem SQL. Vamos entender como funciona, o que é a linguagem SQL e qual é a função dela nesse meio da tecnologia. Vamos falar então de SQL, tá bom? Vamos lá? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, receber as notificações dos vídeos novos, compartilhar com os amigos, deixar um like no vídeo, isso ajuda muito aqui no crescimento do nosso canal, tá bom? O que é SQL? Bom, SQL é uma linguagem de consulta estruturada para bancos de dados, tá bom? O SQL ele permite acessar, manipular bancos de dados, você consegue alterar, excluir registro, construir bancos de dados, construir tabelas, né? Utilizando a linguagem SQL é a padrão para fazer isso. O SQL torna-se um padrão, né, da ANSI lá em 1986 e também da ISO em 1987, ou seja, ela é um padrão para estruturação, né, construção, consultas em bancos de dados relacionais. Vamos dar sequência falando ainda da linguagem SQL. Bom, o que faz, né? O que pode ser feito? O que faz com a linguagem SQL? O que se pode ser? Bom, pode executar consultas em um banco de dados, né? Você pode, por exemplo, imagine um banco de dados da sua empresa. Lá você tem os dados dos seus funcionários, você tem os dados dos clientes, os produtos, então você consegue extrair relatório, né? É feito a partir do SQL é possível você executar consulta, né? Relação de funcionários, relação de produtos, relação de clientes, né? O SQL pode recuperar dados em um banco de dados. O SQL pode inserir registro em um banco de dados, ou seja, você pode cadastrar novos clientes, novos produtos, novos servidores, enfim. Utiliza-se a linguagem SQL para fazer isso, né? O SQL pode atualizar registro em um banco de dados, ou seja, corrigir as informações que tem lá, né? Alterar uma alteração de um registro. Você pode, com o SQL, criar novos bancos de dados, né? Você pode exportar um banco de dados, você pode extrair um banco de dados. Com o SQL você pode criar novas tabelas com banco de dados, né? Você pode criar procedimento de armazenamentos em um banco de dados. Com o SQL é possível criar visualizações em um banco de dados, são umas consultas pré-definidas, né? Você já programa as consultas. O SQL pode definir permissões, né, em tabelas, procedimentos e exibições de tabela. Então, o SQL é a linguagem que vai fazer com que você consiga, né, desenvolver os seus bancos de dados. Construir bancos, construir tabela, você consegue extrair dados, atualizar registro, excluir banco, extrair registros, né? Enfim, o SQL é a linguagem para você, portanto, gerir, trabalhar os seus bancos de dados, tá bom? Bom, o SQL ele é um padrão, mas, e aí entra a questão, né? Por exemplo, existe uma série de bancos de dados relacionais, tipos de bancos de dados, né? Embora ela tenha um padrão reconhecido, né, pela ANSI e ISO, existem diferentes versões de linguagem, porque cada SGP dele, de certa forma, eles faz algumas adaptações específicas para cada tipo de banco de dados. Por exemplo, procedimento para realizar uma determinada consulta. Ela pode acontecer de uma forma lá, por exemplo, no MySQL, e ela pode ter uma consulta, uma forma de realizar um determinado procedimento lá no Oracle, diferente, né? Enfim, mas a gente vai mostrar, inclusive, os exemplos, né, de sintaxe de construção e de realização dessas tarefas, né, nos mais diversos tipos de bancos de dados ao longo da nossa série de aula, tá bom?
Bom, no entanto, para estar em conformidade com o padrão ANSI, todos eles suportam pelo menos os comandos básicos, os comandos principais, né? Que é, por exemplo, select, todos eles utilizam select, update, delete ou delete, insert ou where. Ou seja, todos esses comandos, eles funcionam em todos os bancos de dados. Claro que tem uma complementação para cada uma particularidade em um banco de dados diferente, um sistema diferente de um para o outro, há uma leve diferença. Você vai ver ao longo das aulas quando a gente tiver, tá bom? Nota aqui, ó, a maioria dos programas de bancos de dados SQL também possui suas próprias extensões proprietárias além do padrão SQL. Então elas têm uma extensão diferente. Então pode ser que um banco de dados que foi construído lá no Oracle, você não vai conseguir trabalhar ele lá, por exemplo, no MySQL e vice-versa. Pode haver incompatibilidade nas instruções, porque às vezes há uma leve diferença na linguagem, embora, como eu disse, os principais comandos estejam presentes em todos, mas algumas das sintaxes são particular entre esses sistemas de gerenciamento de bancos de dados, tá bom? Mas nós vamos ver ao longo da nossa série de aulas e você vai ficar por dentro de tudo aqui. Vamos dar sequência e continuar falando usando o SQL em seu site. Bom, para construir um site que mostra dados de um banco de dados, você precisa de, primeiro, um programa de banco de dados, né? É um sistema de gerenciamento de banco de dados. E aí nós temos uma série deles. Aí temos o Microsoft Access, tem o SQL Server, tem o MySQL, temos o Oracle, né, que eu falei. Para utilizar, então, você está ali, além disso, além do programa de gerenciamento de banco de dados, está passando o som agora aqui, não sei se vai dar para sair junto, mas vamos tentar dar aqui a sequência. Bom, você vai precisar, então, utilizar um sistema de banco de dados, como nos exemplos que a gente falou, né, dos sistemas de gerenciamento de banco de dados. Você também vai precisar de uma linguagem de script que vai trabalhar do lado do servidor, que é o caso das linguagens PHP ou ASP, né, que são as linguagens que vai fazer a comunicação, né, vai interligar entre a linguagem MySQL, né, o SQL, com os sistemas, né, do sistema de gerenciamento de bancos de dados, com a linguagem de programação para efetivamente fazer as extrações dos dados, tá bom? Para usar o SQL, para obter dados que você deseja, você também pode utilizar, né, vai utilizar aí, ó, para usar o SQL, para obter os dados que você deseja, usar HTML e CSS, que vão a construção dos formulários, né? Elas constrói a estrutura de recebimento das informações. O formulário, efetivamente, né? Os cadastros são realizados. Você utiliza o HTML para construir a estrutura e o CSS para estilizar, e as linguagens, né, de script que vai fazer a ligação, a comunicação, a ação do banco de dados com a sua página lá do HTML e do CSS, tá bom? Então é um conjunto de tecnologia para você ter um sistema funcional, né? Você vai ter para você ter um sistema completo, você tem então a tecnologia de aplicações de construção das páginas, e aí é importante você conhecer um pouquinho lá do HTML e do CSS, né? Que aí é a página efetivamente estática. E aí você tem as linguagens de script que vai fazer a interação da página com o banco de dados, as ações de conversação, e o banco de dados SQL que efetivamente gerencia todo lá o seu banco de dados. É um conjunto de fatores, tá bom? SGBDE, ou seja, significa Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacional. O que é isso? Ele é a base do SQL e de todos os sistemas de bancos de dados modernos, como o Microsoft SQL Service, o IBM DB2, Oracle, MySQL, Microsoft Access, enfim. Esses sistemas de gerenciamentos, né, são o sistema, o programa, né, que gerencia tudo a partir da linguagem de SQL. E o SQL trabalha ali dentro, né? É a base para funcionamento desses programas que gerencia 2, 3 N bancos de dados no seu sistema, tá bom? Os dados
no SGBD são armazenados em objetos de bancos de dados chamados tabelas, né? Que aí são criadas dentro dos seus bancos. Uma tabela é uma coleção de entradas de dados relacionados que consiste em colunas e linhas, e você vai ver ao longo da nossa série de aula, tá bom? E aí nós temos aí uma consulta, né? Imagine uma consulta utilizando o SQL para você buscar lá em uma tabela clientes, né? E aí nós vai lá selecionar, no caso seria select, e aí aqui esse asterisco, né? Ou seja, ele está dizendo que você buscaria todos os dados lá daquela tabela chamada clientes, tá bom? E aí nós temos, por exemplo, um exemplo aqui. Ali está uma sintaxe, e aqui seria a extração de todos os dados que estaria, né, dentro da tabela cliente, efetivamente. Então, quando você usa, no caso seria o select, né, select, o asterisco cliente, né, ou seja, você estaria buscando todas as informações que estaria dentro da tabela clientes. Beleza? Tranquilo? Bom, aqui a gente mostrou rapidamente um leve sintaxe de uma consulta, de uma tabela, né? Você consultando os dados de um cliente em uma tabela lá no seu banco de dados. A próxima aula a gente vai trazer alguns exemplos práticos, trazendo para você em diversos, né, as sintaxes e os exemplos para você implementar e testar aí os mais diversos sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Para todos, praticamente os principais bancos de dados relacionados, nós vamos trazer então, portanto, que utilize aí a linguagem SQL. Você curtiu esse vídeo? Deixa um like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Aguardo você na próxima aula. Valeu, até mais.